Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre um tesouro inestimável em pote de barro. Se você não é inscrito, aproveita este momento, aqui embaixo. Vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Um tesouro inestimável em pote de barro. A inversão de valores é algo característico dos dias em que vivemos, não é? Ela está presente em todas as áreas da nossa sociedade e, infelizmente, também dentro das igrejas. Você não acha? Sinceramente, não acredito que já tenha havido uma geração de cristã pior do que a nossa, queridos. E olha que a igreja sempre enfrentou momentos difíceis durante a sua história. Ironicamente, essa geração se auto-intitula a geração do avivamento, ou a geração do arrebatamento, ou a geração que vai povoar o céu. Quanto, em linhas gerais, o melhor título seria a geração dos blasfemos. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu: temos esse tesouro em pote de barro, para que o poder extraordinário possa ser de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4:7. Você consegue perceber a contradição que há entre os pensamentos do apóstolo e o pensamento da grande parte dos cristãos da atualidade? Nesse versículo, Paulo estabeleceu um duplo contraste. De um lado, o tesouro da luz do Evangelho, e é o extraordinário poder de Deus. E do outro, a insignificância e a fraqueza humana. Ao dizer, temos este tesouro, o apóstolo se refere às boas novas da salvação, que recebemos do Senhor Jesus, uma dádiva de valor inestimável. Já a expressão pote de barro é uma ilustração do apóstolo para se referir ao corpo e à mente do homem. No entanto, uma grande ênfase do versículo está na sentença, o poder extraordinário, querido, de Deus em nós. E Deus é a fonte desse poder e não nossas próprias realizações. Quando o poder de Deus é revelado em homens insignificantes, né, o resultado é estrondoso. Foi assim com um grupo de pescadores, humildes, incultos, mas capacitados pelo Espírito Santo, que espalharam o Evangelho por todo o mundo. Atos 1:8. O próprio apóstolo Paulo, apesar de ter sido um homem, né, bem preparado, certa vez escutou dos cristãos de Corinto que ele não tinha as qualidades de um bom orador e que sua presença não impressionava ninguém. Está lá em 2 Coríntios, vai lá, 10:10, conferir. O que seria um desaforo para muita gente. Para o apóstolo Paulo não era nenhum problema, pois ele havia compreendido que era sobre a sua debilidade que repousava o poder divino em Cristo sobre a vida dele. 2 Coríntios 12:7. Ele sabia que não havia sido chamado para pregar com sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Agora, voltando ao início do texto, quando os cristãos realmente entendem
esse princípio tão sublime do Evangelho, ninguém mais quer ser um pote de barro, queridos. Segundo os evangélicos atuais, bom mesmo é ser mais precioso do que o ouro. Para eles, né? O poder não está exatamente em Deus, mas na nossa capacidade em determinar o que queremos receber, ou seja, segundo esse novo evangelho que está sendo pregado. O poder de Deus passou a ser uma extensão da nossa autoridade. As pessoas lotam igrejas, ruas, estádios, não por causa do tesouro inestimável, mas por causa dos poderes, por causa dos pobres, melhor dizendo, em potes de barro, que enchem e se acham ser, pelo menos, falhando a ouro. Boa parte dos cultos não é mais direcionado a Deus, mas é uma espécie de culto. A autoestima e a autograficação em tais reunião. O foco não está mais no triunfo de Cristo, entenda isso, mas no triunfo dos homens, os quais houve em outros crentes, são expressões como eu sou, eu posso, eu quero, eu tomo posse, eu sou ungido, e tantas outras besteiras desse tipo. No entanto, ainda assim, prefiro a expressão do apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Ele registrou em Romanos 7:24. Na antiguidade, os potes de barro era muito utilizado para armazém, todo tipo de coisa, que itens mais baratos aos mais valiosos, desde os grandes cereais até os mais caros, vinho, apesar dos tipos, o pote continuava sendo de barro, pois o valor estava no produto que ele armazenava, e não em si mesmo. Se fosse tirado tal produto, então o pote de barro seria como qualquer outro pote, apenas um recipiente comum. E de tão barato, né? Era facilmente descartável e substituído. Isso significa que temos algo em valor. Temos algum valor. Está diretamente relacionado ao que estamos armazenando. Ou seja, não somos preciosos por causa das nossas capacidades e qualidade, mas exclusivamente pelo mérito de Cristo. Sem reconciliação provida da cruz, somos apenas mais um, que merecemos o inferno. Duro isso, querido. Oro a Deus todos os dias, pedindo para que Ele nunca permite que eu me esqueça de quem sou. Um pote de barro. Sei que no contraste entre minha incapacidade e o extraordinário poder de Deus, que se revela, né, a sua maravilha, a graça, através do inestimável tesouro do Evangelho, sei que em qualquer coisa boa que eu venha fazer, a glória pertence ao Senhor. Quando percebemos que somos apenas pote de barro e que a autoridade do Evangelho não está em nós mesmos, mas totalmente em Deus, nós não resta outra coisa a não ser dizer, porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada, pois a ele pertence a glória, a honra, o louvor eternamente. Amém, amém e amém.